Hoje gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser Tempo das Profecias. Então, vou falar sobre esses tempos que nós estamos vivendo, né? E como nos relacionar com isso, né? Que é importante. E esse é um tema, né? Que geralmente eu evito, né? É, assim, para ser bem direto, você está dentro do avião, o avião vai cair. Não adianta você falar para o pessoal que o avião vai cair, né? Que o avião tipo não tem pista para pousar. Porque aquele tempinho que resta dentro do avião só vai causar mais pânico e deixar a vida mais insuportável ainda. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas pensam que a vida é só isso aqui, né? É só essa terra aqui e, e ou seja, agem como animais, né? Quando se assustam, se descontrolam e não é bem assim, né? A vida é o agora. Então, se agora estou bem, né? Vamos manter isso. Então, se a pessoa não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio mental para manter isso, certas verdades elas devem ser poupadas, né? De certas verdades. E aqui na Terra a poupança é grande, né? Vamos colocar assim, a poupança é muito grande porque a ignorância é enorme. Então, assim, nós estamos num tempo caótico e esse tema, né? Eu estou trazendo aqui é um tema que eu não gosto de trazer muito, porque ele meio que, assim, ele tira a atenção do que é importante, né? O que é importante é o nosso aprimoramento espiritual, o que a gente aprende, né? Mas quando se fala em profecias, as pessoas se prendem o que? Ao lado catastrófico da coisa, né? Então, o aspecto egóico do medo é o que se sobressai e o que é alimentado e o que gera alimento para parasitas, porque é o medo, né? Então, alguns temas nós temos que ter maturidade, né, emocional e mental para lidar com essas coisas. Né? Por exemplo, lidar com a data da sua própria morte. Digamos que você, daqui tanto tempo vai acontecer isso e você vai morrer. Né? Quem tem essa maturidade? Né? Então, tem estágios primários ainda que nós temos que passar. Né? Que é o entender, incorporar a espiritualidade, entender que eu sou, né, um ser que está vivendo essa experiência física, que está controlando esse veículo e não o veículo em si. Porque enquanto a pessoa não incorpora isso, né, para ela é o veículo, e o veículo tem medo de desaparecer, né, tem medo de ser destruído. Né? Então é isso que é ressaltado e é exatamente isso que a Matrix faz, né, nessa fazenda, ou seja, criando unidades como se fosse um gado e extraindo energia. Né? E para isso eles têm que permanecer profundamente ignorantes para gerar essa energia de medo, de conflito, de, né, esse sistema competitivo que nós temos que gera tudo isso também. Né, um sistema, o sistema egóico é competição. O sistema de alma, quando a pessoa passa a ser alma, vai ser colaboração. Né? É uma coisa muito simples, né, mas às vezes difícil para a massa entender isso, porque a maioria, se a gente vê as nossas brincadeiras, os nossos jogos, a maioria é competição. Né? É ver quem é melhor. Né? Assim, quase tudo, né, de lazer é baseado nisso. Né? Você vai jogar um joguinho de xadrez, né, quem é melhor. Né? E então aí não tem um entendimento nem o que é melhor e o que é pior, porque quem ganha não é o melhor. Né? Não é porque eu treinei mais, eu suei mais, eu dediquei mais tempo, eu tive mais recursos. Lógico que eu vou ganhar, minha obrigação. Mas o outro que perdeu, né, com poucos recursos, conseguiu fazer frente a mim. Quem é melhor? Né? Então falta esse entendimento. Né? Aí vem o sentimento de vitória, né, de que fez algo que não fez. Então assim, você entra numa ilusão. Né? E o que perdeu, entre aspas, fica aquela que não é o suficiente, que não é capaz. Né? Então, assim, a mente aqui, ela tá destroçada, assim, uma forma de dizer. Né? Tá focada na ilusão. Né? De não sabe o que é. Ou seja, jogar ali um tabuleiro, ó, se divirtam aí, façam aí. Né? Guerreiem. Né? Então a gente vive muito isso. Então tem processos primários que a gente deve passar, deve a gente entender, né? Entender o que somos, entender o que é a espiritualidade, né? Entender o que sou eu, o que é o outro, para entender agora processos mais complexos, né? Que são processos que envolvem toda a humanidade, um processo global, processos cíclicos. Né? A Terra, a escola, como eu sempre falo, tem um ano letivo, estamos chegando ao final desse ano e temos muitos sinais. Uma coisa que eu observo, né, que a gente não precisa preocupar com os ignorantes, porque os ignorantes eles não veem a coisa acontecendo, né? Eu falo que para vocês estão acompanhar nível físico, emocional, mental, né, consciência. Qual nível desse nós estamos operando? Aí vai o nosso grau de preocupação. A gente está tendo guerra no mundo, né? As enchentes estão, né, tá no mundo inteiro.
né, vários países, eu não acompanho de perto, né, mas eu vejo uma coisa ou outra ali, Tailândia, tal, muitos abrigados, milhares, tal, mas as pessoas só foram se condoler quando aconteceram perto delas. Então qual nível elas estão? Nível físico. Quando toca, que elas vão ver que a floresta está pegando fogo. Ah, tá vendo a fumaça lá longe? Ah, é nada aquilo lá não, né? Dane-se quem tá sendo queimado vivo lá, né? As pessoas não tá nem aí, nem toca. Então assim, tá muito no nível físico, no nível egóico. Algumas no nível emocional, já sente, né? Já começa a perceber, nossa, que ruim, né? Que isso aconteça. Ah, mas não é comigo, não vou nem me preocupar com o que eu posso fazer de diferente para mudar essa realidade. Eu vou continuar vivendo minha vidinha comum aqui. A maioria tá nesse estágio, né? Vê, é ruim, mas não tem nem noção do que está acontecendo, né? Do que acontece a nível global. Né? Então a gente que pensa mais um pouquinho, a gente começa a se preocupar, mas a consciência, que a consciência ela engloba todo, faz nos preocuparmos, né, com questões globais, com questão de humanidade, né? E aqui é onde que você tem que ter muito equilíbrio. Né? Por exemplo, agora a dor chegou no corpo físico das pessoas, as pessoas estão desesperadas e tem que ajudar e não sei o que, e parece que gera mais conflito ainda. Né? Mas gera muita, né, aquela coisa de coletividade, de ajudar, né, de se reunir. Tem muitos aproveitadores, né, muita propaganda, né? É muito assim nível do ego. Né? A coisa tem que tocar para poder se sacudir e mexer. Né? O principal aqui da Terra, nós estamos preparando a nossa mente, estamos curando a nossa mente. Né? No sentido de não ser um parasita. No sentido de, como eu falei no começo, deixar de ser um competitivo e passar a ser um colaborativo. Né? Ou seja, aqui para baixo, ego competitivo. A consciência o que? Com a mente ela abarca tudo, a consciência muito mais e traz a sabedoria do que já foi experienciado e vivido. Né? Então esse ser ele passa a ser colaborativo. Eu sei que você sou eu. Eu não vou causar dano e não vou, né, roubar o outro. Né? Tirar os bens, tirar a vida do outro. Né? Vida não é tu fala de matar a pessoa, mas é tirar o bem viver, o bem-estar que cada um tem o direito de estar aqui. Né? É o que faz o nosso sistema, né, de Matrix, dos políticos, dos supermilionários, essas raças que são literalmente assim governadas por demônios. Né? Porque esses caras, né, é outro processo, aí não vamos entrar, a gente precisa entrar nisso não. Né? Mas esses seres fazem isso, né? Eles tiram a nossa humanidade, né? Eles mudam a cabeça, eles alteram de seres que são consciência, seres que são almas cósmicas, e eles alteram para seres competitivos para que briguemos entre os outros, como eu sempre gosto de usar esse quadrinho aí, né? Chacoalha para eles brigarem, né? Para eles se brigam, tipo, são bicho briga quando você chacoalha. Então o principal é curar a mente, né? Não é o corpo, né? O corpo é efêmero, ele vai de uma forma ou de outra, né? Ou pela dor, que é o desencarne em massa, ou pela ascensão, né? Quem tá pronto, mas vai. Né? E a consciência tá lá, tá ciente, vai. Eu crio outro ser um ascenso. Se não é um ascenso, eu busco outro, né? A coletivo familiar gera outro corpo para mim. Né? Então a alma ela é mais tranquila sobre isso. Né? Mas o ser aqui apegado ao ego, o problema é que ele passa a ser parte do sistema, né? Um parasita. Então é lhe dado para ele, por exemplo, um cargo que ele sabe que é um cargo de um sistema corrupto. E lá ele fica confortável, porque ele não vê outra solução de fazer outra coisa. Né? Mas no mínimo, essa pessoa ela tem que se preocupar em fazer o melhor possível. Desenvolver o menos possível com a sujeira. Ou zero. Ou sair de lá se tiver. Algumas constituições você, né, fica meio que preso. Tipo como se fosse máfia, entrou não sai mais. Né? Mas assim, tentar fazer, né, extrair o melhor possível de si. Né? E não trabalhar para prejudicar o próximo. Né? Que em muitos sistemas a gente vê isso daí. Né? Pessoas com o tal do abuso de poder. Isso é muito comum. Então assim, é um sistema que a semelhança com o umbral, isso aqui, né? Hoje você vê pessoas falando de umbral denso, umbral médio, umbral leve, né? A Terra é um umbral. Eu diria que está entre médio e leve, né? Só que a Terra, a vida, digamos, não na Terra encarnada, porque a Terra já é umbral, né? Você vai falar de umbral está embaixo da Terra? Não, o umbral está aqui nas camadas aqui, ó, né? Tá até acima, né? O contraponto é porque a gente ouve falar de Agartha, né, dessas cidades, né, Erx, essas cidades extrafísicas que estão no nível de quinta para cima. Né? Então, assim, é um corpo bem complexo a Terra. Agora, com o que eu vou sintonizar? Né? E essas cidades Erx, elas não estão acima, elas estão no intraterreno. Né? Então, não quer dizer que está abaixo é inferno. Né? Então, a gente já tem que trabalhar nossa cabecinha nisso. O inferno está abaixo, o fogo, né? O fogo, ele purifica.
né? Ele é uma dádiva, né? Então, se você já conquistou um equilíbrio mental, você é dentro do fogo e o fogo não vai te queimar. Vamos colocar em questões espirituais, né? Em questões físicas estamos muito longe disso, né? Questões físicas, o fogo vai ser a ascensão. Então, se ascenso, ele vai passar pelo fogo e o fogo não vai atingir. Aquele bíblico lá é bem verdadeiro, né? Aquelas passagens bíblicas. Então, quando a pessoa desencarnar, ela vai ser ameaçada com fogo no inferno, né? Falar, beleza, que esse fogo esteja bem quentinho, né? Porque você é fogo, você é a chama, muito mais forte que qualquer fogo que se possa fazer aqui, né? E os demônios, eles gostam de ameaçar a pessoa com a dor. E o que é a dor para nós física? O fogo queima e causa muita dor. Mas quando eu tiver uma mente bem equilibrada, nada vai te botar medo, né? Mas assim, você vai ser o fogo, então eles terão medo de você, né? O mal, todo mal, ele tem muito medo da luz, né? A gente tem que descobrir isso. A arma deles é o medo, então impregnado do medo eles estão. Eles tentam nos contaminar com essa doença, né? E para a maioria dá muito certo, né? Tem medo de morte, tem medo de espírito, tem medo de ET, tem medo da outra pessoa, né? Colocam aquele sistema competitivo de você sair na rua, ser assaltado, sofrer acidente, um monte de coisa, né? Então essa Matrix opera nisso. Então nós estamos assim num sistema extremamente enfermo, né? Com as mentes, né, muito doentes. Nós temos uma aparente normalidade, né? Mas as pessoas vivem perto de garra. Bate um carro no outro, a pessoa já desce e já sai pra porrada. Xinga, dá uma ofensa, se não pode agredir, chora. Né? Então isso é enfermidade, gente. Tipo, a gente não reconhece, é o normal, é o comum, né? Se é assim, se é assim. É parte dessa prisão mental, né? Que coloca um véu na mente e a pessoa não consegue vislumbrar algo diferente, né? Algo melhor, né? Algo melhor que ela é, né? E é como tentar vedar a pessoa dela mesma, né? Vem em mente assim, bem fraco, acho que já tem desenhos ou filmes ou animes, né, retratando isso, que é você tipo, é bem MK Ultra isso, né, de você bater na pessoa, espancar a pessoa até ela aceitar ser uma outra coisa, né. Games of Thrones também acontece isso aí, né, que tortura lá o cara, lá até o cara, né, aceitar ser um cachorro, algo do tipo, né, um serviçal e aceitar ser aquilo, né. The Walking Dead também tem aquela parte do Negan lá, a mais antiga, né, pra quem assistiu. Então é mais ou menos isso, você surra até a pessoa ficar ali mansinha, né, como adestrar um animal. E a Matrix ela faz isso, só que como já fez, né, é ameaça, é medo, temos bombas atômicas para destruir o planeta. Não vai destruir planeta nenhum, porque isso aí não é deles. Né? Nós aqui, a humanidade, é que nem bicho parasita vivendo aqui. Olha o que a gente faz, olha a Terra de cima, né? A Terra, aquele bem poético, né? A Terra, ela é um manto, né, verde, e as cidades são doenças, são chagas que vai se espalhando, uma doença, um câncer que vai crescendo. É difícil de admitir que somos parasitas fazendo isso. Estamos vivendo num sistema parasitário extremamente doentes porque nós achamos que isso é normal. Acha que é normal você ter uma chave no bolso porque você tem que trancar, porque se você não trancar a sua casa, alguém vai entrar e vai roubar. Não é normal, isso é umbralino. Você está com seu veículo, deixa ali aberto com a chave, vai passar alguém, vai levar. Ou nem precisa deixar, só deixa ali no lugar, alguém vai lá, tchau, cadê o veículo, foi embora. São exemplos. As lojas têm que proteger todas as mercadorias. Já não era nem para existir loja, né? A gente tem esse sistema aqui, as pessoas, é muito lindo, né? É livre, é meritocracia. Isso aí é doentio. Essa forma de consumo que nós fazemos aqui de produzir em massa coisas que não necessitamos, eles inculcam na cabeça das pessoas que as pessoas sim precisam. Então assim, tem muita coisa para ser curada. Então o parasita ele se incorporou, né? Ele pega aquela alma cósmica e incorpora aqui no personagem aquele ego e acha que tudo isso aí é necessário. Então tem muita coisa para ser curada. Então assim, você tem processos primários para ser tratados, né? Eu lembro muito do seriado Arquivo X, né, que tem lá o Modem, que é o que busca, né, o buscador, tal, e a Scully, que é a mais cética, né? E esse Modem ele sempre busca, chega um momento que ele encontra a verdade. A verdade é que a Terra seria destruída em 2012, né? Então ele passa a agir como os caras que estavam ocultando também isso, porque ele entende que ninguém está pronto para saber isso, né? Então é melhor deixar as pessoas continuarem vivendo sua vida normal, né, bem, do que você falar, vai acabar tudo e todo mundo entra em desespero, todo mundo entra em choque, ou seja, não existe maturidade espiritual para lidar com uma mudança. É uma mudança que é cíclica, é natural
E por que isso acontece? Porque o sistema parasitário agiu tanto e há tanto tempo, né? E então as pessoas que já nascem programadas, porque já nascem desde o sistema é, esse de Matrix, né? Que a gente já sabe. Então a gente já nasce dentro da doença, a gente nasce da chaga e passa a ser a chaga porque só passamos a ser programados como chagas pelos nossos próprios pais, professores, mestres, né? E até as religiões, né? Por incrível que pareça. Então, como essa alma vai sair? Né? Então tem que ser o sistema antigo, aquele interior falando de você, olha, isso é errado, não faça isso, olha, você causou tristeza no outro, deixou o outro triste, por que aconteceu? Né? Falou, nossa, é algo tão comum, por que você está triste? Né? Porque não é comum, não é normal. Né? Então a sua alma vem daquela, ela aprende e passa a buscar a mudança. Né? A alma que consegue, né, quebrar aquilo que você estava fazendo não é legal. Né? Então esses são sistemas bem primários. Né? Então nós temos que passar por isso para lidar com as transformações que, caso essa parte primária tivesse sido superado, as transformações seriam sutis. Né? O que são momentos proféticos? Né? O que são essas profecias? Que geralmente são catástrofes. Né? A humanidade, então, por estar muito daqui para baixo, mente, né, emoções e o físico, né, o corpo físico, o ego ali, por estar daqui para baixo, ela vê sempre a destruição de algo. Qualquer coisa para mudar é destruição. Né? Não consegue ver aqui para cima que é mudança. É só tirar uma coisa daqui e colocar ela para lá, para ficar melhor. Né? Que é o que nem o eu cósmico vê. Né? Então, daqui para cima você vê as mudanças como algo positivo. Então, os buscadores, as pessoas que estão há muito tempo, elas se sentem até bem. Falam, nossa, está chegando o tempo de que vamos mudar essas coisas. Né? Só que, infelizmente, a maioria está daqui para baixo. Está no ego. E daqui para baixo elas aprendem o quê? Destruição. Então, para elas, um momento de mudança, um momento de final de ano, é o medo, porque vamos supor, vou ser reprovado. Eu não aprendi, eu não fiz, eu só baguncei. Né? Eu não consegui aprender, não que não buscou. Né? Às vezes aqui a Matrix é muito pesada e às vezes o objetivo da alma, ela sabe que ela não vai conseguir. Mas ela encarna porque ela está aprendendo mesmo assim. Né? É difícil passar da primeira vez. Quase impossível. Né? Por isso que a gente encarna centenas de vezes. Né? E muitas estão nesse nível aqui. Elas estão aprendendo, ok, um ano, do ano que vem vai tentar de novo, né? Ok, os expurgados, aí começa de novo, essa coisa toda tal. Então, mas a Matrix, os parasitas usam muito isso para gerar medo. Né? Então, nos momentos de transformação, eles vão ter muito medo. Por que não é dito já o que vai acontecer? Porque os cientistas sabem. Né? Sabe que o trato que nós estamos lidando com a natureza já é um ponto. Né? Da gente chegar a um momento crítico, né, de sem retorno, né, que aí, né, é um momento de destruição mesmo. Então esse já é um ponto, né, que a gente não muda e a humanidade não muda, né. Então é inútil você falar para as pessoas, não sei o que, porque às vezes você fala, o sol vai deixar de brilhar, ou vai explodir, vai englobar a Terra, as pessoas já ficam preocupadas, né. Então assim, certos assuntos você não fala, não comenta com crianças, né, fala, fica aí vendo o seu desenho, os brinquedinhos, e é o que é. Né? E os caras que governam do lado oculto, do lado escuro, né, do lado ruim, eles não querem que perder o gado, né, que está sugando. Então não vai alertar para os gados ficar debandando e brigar e acabar logo de uma vez. Né? Eles deixa lá, deixa cozinhando. Né? Só que aquela coisa do sapo da panela que vai esquentando, o caldo dele já esquentou, já ferveu faz tempo. Então assim, por que você coloca isso como tempo das profecias? A gente tem, né, vamos colocar assim, a peste, né, a gente veio uma coisa pandêmica, não importa se isso foi criado ou não, teve, né, a realidade é essa, existiu, né, então a gente tem que lidar com isso, não os meios com que ela veio. De um ponto de vista mais cósmico, né, você entende que o que acontece é trazido pela natureza, seja pela natureza do meio das matas, dos animais, que vai gerando o lixo que contamina e gera isso, ou o próprio humano lixo que gera isso, né, que trabalha com isso. Faz parte da natureza também, né, a natureza da doença. Né? Então é difícil a gente ver porque a gente está num processo muito mental. Estamos tentando curar essa mente enferma. Né? Então é parte da natureza. Então a gente teve a peste, teve a água, né, no mundo inteiro. Simbolicamente em Dubai, né, aquela cidade lá que um dia inundou, né, a cidade, e outros lugares que continua tendo. Né? Então,
eu tô aqui especulando, eu não vou lembrar porque eu não fui lá nas profecias e tais, né? Mas eu sei que tem peste, tem a água, né? Que aí as pessoas falam o dilúvio e tal. Tem o fogo ainda a gente não viu, né? Entre o fogo e tem também a loucura humana, não sei qual que é o quarto, mas tem a loucura humana, que eu acho que não tem, eu tô colocando aqui. Mas a loucura humana a gente tá vendo que essas guerras aí, né? E os caras tão loucos, né? Eles estão loucos, eles estão sedentos de sangue, né? Tanto assim, que estão fazendo um genocídio, né? Literalmente. E ninguém para, né? Ninguém fala, não para com isso, né? Para de alimentar o regime, corta laços, fala, não, tá errado. Não, porque eles querem isso. Né? Os governantes que estão falando que tá errado é política. Né? É a política de dividir e conquistar. Então o povo fala, olha, aquele lá é bonzinho e tal, né? Não, gente. Né? Tem muita coisa errada, então não compensa entrar muito nisso aí. Então assim, eu falo, pra quem as pessoas estão sentindo a dor agora porque estão chegando nelas. Né? Então esse é o humano comum. Né? Aprende assim. Mas a gente que tem essa mente mais globalista, né? mais geopolítica, né? Está mais nisso. Cara, tipo, é difícil você, né, saber o que está acontecendo. Não é saber que está tendo guerra, mas, né, o que realmente acontece nesses lugares. Né? O que a maioria, como eu falei, não tá nem aí. É lá, sempre teve guerra. Né? Isso porque está sendo bem divulgada. Né? A coisa de Gaza, Israel, Israel é um país bem, digamos, divulgado, bem propagandeado, né, porque não é muita coisa, mas foi deram muito poder. Para quem acompanha, os Estados Unidos ele dá ajuda para Israel há anos, né, então alimenta, né, chega a dar a impressão de que quem controla é Israel, não os Estados Unidos. Né, de tanta ajuda, de bilhões que Israel vem recebendo dos Estados Unidos. Né, principalmente assim, é bem americanizado mesmo. Né, a ajuda, a força que eles recebem, tudo, o poder militar, acho que eles cresceu tanto com essa, né, como se eles fossem a mente controlando ali o país e né? Então você recebe muita propaganda, é um país muito forte ali no meio, tem poder bélico, né? Atômico e essa coisa toda. Então assim, a gente vê, né, esses processos. E como eu estava falando, né, a questão de você então sentir, né, o que está acontecendo. Então assim, a gente já está preparado emocionalmente para o que pode acontecer. Né? E essa é a lição, né? O que eu posso fazer? Eu não consigo parar a guerra. Então eu tenho que parar a guerra pelo menos dentro de mim mesmo. Né? Fazer o máximo possível para não ser uma pessoa vingativa, uma pessoa reativa. Né? Se alguém me xingar, se alguém me provocar, eu vou entender, olha, é a pessoa, né? Ela está passando por um processo que ela age assim com os outros. Né? Que ela se torna violenta, então eu vou me afastar, eu vou ser tolerante. Né, por máximo que às vezes o meu ego, né, o meu orgulho fala, não reaja, não dá a cara a tapa não, vai lá, tá te humilhando. Não, gente, tipo, é uma doença que tá falando. Né? Eu costumo achar que doença é só quando tá na pele da pessoa, ali, ó, a pele tá doente, né? Porque a minha mente vem na doença, como eu já falei pra vocês, a gente sempre enxerga os defeitos abaixo, né, as coisas abaixo, com um processo, com uma etapa superior, né? O corpo físico, as emoções, a mente, a consciência, o eu, sou, e, né? Então, assim, a minha mente vê o que está acontecendo lá embaixo. Agora, eu com a mente vou ver o que está na própria mente. Eu acho que foi Einstein que diz, né? Não se pode resolver um problema na mesma esfera a qual esse problema foi gerado. Então, a minha mente, ela não consegue ver que está com problema. Né? Mas haja com consciência, né? Colaborador, o outro sou eu. Então, eu começo a ver, ó, que a mente dele está querendo me agredir, né? Tá xingando, tá caluniando e tá falando um monte de coisa e tal. E tá gritando e tá trazendo o corpo físico para tentar agredir, eu com a minha consciência, ó, me retiro. Ah, mas e o meu orgulho do ego de que, é covarde? Não, se retira, ó. Se você tá aqui, você tá vendo o outro, é que nem eu vou colocar o vidinho aí pra vocês, do cachorro mordendo a própria pata. Então, assim, consciencialmente, é a minha pata ali reagindo. Eu falei, ok, não tenho como parar daquilo lá, então eu vou me afastar, né, e deixar que aquilo ali se acalme. Né, o cachorro tá bravo, ele tá latindo, você se afasta, ele fica calminho. É isso aí. Né? Orgulho, quando tem orgulho de, não, eu vou reagir, eu não vou deixar quieto não, que a pessoa fala isso, a pessoa não merece, ela tem que ouvir umas verdades. Eu estou agindo aqui, ó, eu já estou sendo envolvido pela própria doença do mental coletivo que está aí, as pessoas não estão vendo, nesse sistema doente. Né? Aí fala, a gente se vê muito nesses processos, porque estamos, né, então tem que se reconhecer, claramente fazemos parte disso aí, porque se alguém me provar, eu vou ficar nervoso, né, eu vou querer revidar de repente, né, são situações que, curando, claramente serão evitadas,
né? Não surgirão, não serão comum na nossa vida, né? Mas pode acontecer, né? Porque nós estamos no olho do furacão, né? Não é no olho, é um lugar tranquilo, né? Uma forma de falar, mas estamos ali no furacão, ou seja, correndo o risco dessas coisas que estão em volta, né? Então, assim, é onde nós temos que nos centrar no nosso ponto de equilíbrio, a consciência. Né? Quando eu estou sendo consciência, quando eu intenciono em ser um diferencial, em ajudar, em aprender, né? Em me corrigir, não corrigir o outro, me corrigir, porque se eu estou vendo defeito no outro, porque esse defeito também existe em mim. Então eu me corrigindo, né? O mínimo que for, já ajuda a lidar melhor com aquilo. Né? Porque quando eu tenho um problema, eu tenho uma doença, então eu aprendi a resolver essa doença. Então alguém, olha, eu tenho isso aqui, olha, faz isso aqui que você pode melhorar. Né? Aqui, ó, consciência. Então nós já estamos agindo consciência. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta. Nós já estamos nesse processo de quarta para quinta. Né? Terceira dimensão unificada que estamos vivendo nesse momento das profecias. Então falei ali 26 minutinhos. Que profecias? Todas. Né? Tem desde o tempo da Bíblia, as pessoas não gostam de. As pessoas sempre analisam profecias daqui, como eu falo, daqui para baixo, da mente, né, competitiva para baixo, né? Cadê? E falou e não aconteceu, né? Quando um médium faz uma profecia, fala, vai acontecer isso, isso e isso. Todo o sistema que a gente vive, ele é sentir. Eu tô com vontade de fazer tal coisa. Eu tô com vontade de ir no parque ou ir numa piscina, né? Eu tô com vontade. De repente passa. Né? As energias são assim. Né? Então é isso que o médium vê. O médium ele vê um processo iminente. Olha, tem uma energia trabalhando assim, assim, assado. Né? E ela é iminente. Tá para acontecer. Né? Então na mente do médium chega a vir datas, porque, como eu falei, o mental para vocês, ó, é tudo que tá ali. E de repente vem alguém e vai... Nem é um ser de luz. É um ser que tá ali só para atrapalhar o médium. Para atrapalhar porque ele tá ali canalizando, chega alguém... Aí ele fala, a data tal, né? A data tal vai acontecer isso, isso e isso, porque ele conseguiu sentir, né, aquela dor da guerra, a dor da catástrofe, a dor do meteoro, né? Aí alguém, aí ele, tal dia, eu vi isso aqui, aí apareceu tal data, né? Mas tá vendo o sentimento da coisa iminência, né? Porém, né, nós estamos vendo daqui para baixo. A gente tem que aprender a ver daqui, ó, trabalhar do ponto de vista de consciência. Para que eu vou divulgar essa verdade? Para assustar o outro, para alertar, corra, fuja, guarda alimento. Eu já falei, a melhor forma de você estocar alimento para não passar fome é pegar o que se você tem para guardar, doa. Porque tem muita gente morrendo de fome. Simples assim. É a melhor forma. Né? Se você está fazendo isso por ego, com medo de faltar alimento e passar fome, doa. Mata a fome do outro. Né? Porque lá no futuro você não vai ter fome, porque colaborativo. Mesmo que por interesse, mesmo de forma egóica, mesmo por mim, você está sendo colaborativo. É uma forma de ir se introduzindo, aprender, porque agora eu doei porque eu tenho medo, porque eu tenho ego. Vai passar um ponto você, não, eu doei porque o meu eu sou estava fazendo doar, porque o outro precisava. Você vai entender, você vai começar a incorporar isso. Agora que a pessoa está estocando, está com medo, e está guardando, e está construindo um bunker, as explosões solares, o bunker não vai colocar, não vai privar ela desse daí. E é pior ainda, porque se a pessoa ela cria uma bolha, a Terra já está numa bolha densa. Né? Mas se essa pessoa cria uma bolha querendo ficar nessa dimensão, vai vir as energias fortes, vai elevar tudo, vai acender tudo, né? Mesmo com corpo ou sem corpo, as pessoas vão para uma dimensão mais sutil. As pessoas que estão prontas agora, as que se enclausularam, vai continuar na dimensão mais densa. Isso é a morte. Né? Aqui a gente já vive um processo de morte, né? Um processo de ignorância, não saber o que está acontecendo, né? Não saber de nada. Então assim, voltando às profecias. Então as profecias com data são isso. Porém, esse sentimento de iminência está muito forte, né? Pelo menos daqui para baixo. A gente não sabe o que está sendo planejado daqui para cima. Né? Porém, você analisando o coletivo, você vê ainda muito aluno repetente. Né? Você vê muita gente entrando nesse sistema parasitário que quer a permanência desse sistema. Muitas pessoas arragadas ainda desses processos. Isso é muito difícil. Então, isso é a mente da pessoa que está aqui numa terceira dimensão e quer a permanência disso. Né? Então isso aí vai dar o choque, né? Porque ela cria aquela carapuça, aí vem a energia e começa a forçar, e o que vem de cima é muito mais forte, né? Então é esse processo mental que nós não estamos sabendo trabalhar, né? Nós estamos tão apegados aos nossos egos, né? Ao que eu sou, mas eu demorei tanto para construir tudo, eu vou perder. Gente, ou para uma mudança global ou pela morte, isso vai.
né? Só que pela morte é tão comum, é tão natural que a pessoa nem liga, né? É como se as pessoas todas vivem como se não fossem desencarnar. Mas aí quando desencarna, ou quando chega perto da morte, começa a ficar com medo e começa a chorar, e aí vira religiosos e que, né, buscar a salvação. Aí morre, os parentes todos se desesperam, porque é como que aquilo não é natural, né? Então a gente, ou seja, tá daqui para baixo, né? Não tá vendo o ser ali que realmente conduz o veículo, né? Então esse processo primário precisa sair. Então tem muita gente ainda nesse processo primário, né? E o processo primário ele vai aprender através da experiência física, né? Física e emocional. Então por isso que as pessoas estão nesses processos físicos e emocionais muito intensos, né? E claro, isso afeta todos nós, né? Então o principal, né, nesse período é como vamos lidar emocionalmente com as coisas, né? Por exemplo, num acidente, a pessoa que entra em choque, em pânico, ela não é ajuda, ela vai precisar de ajuda. Então, às vezes, você vai falar, ah, mas você é uma pessoa fria, né? Porque não está se condolecendo com a dor do outro. Se condolece o suficiente para tentar ser um diferencial de ajuda. Para ajudar, né? Para equilibrar. Né? Agora, tem a pessoa fria que pode não estar ajudando, mas porque está em choque. Ou porque ela é, tipo, tem aquela mente psicopata também. Por isso que isso é muito confundido, né, com as pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes falam que os médicos têm, eles têm tipo uma tendência psicopática, né? Só porque pode lidar com a morte, pode abrir um corpo ali de forma, né, tranquila, né? Então alguns passam vendo esse ponto, né? Ou seja, a pessoa tem capacidade para fazer um monte de coisa. Só que o que a consciência dela está dirigindo, está na guia ou está na guia aos processos doentis aqui do ego, né? Então assim, curar essa mente, observar essa mente, né? Quais são as minhas tendências, né? E procurar ser um diferencial, porque se vier, né? Se vier esses processos, ser o equilíbrio, né? Entender, né, essa natureza das coisas. E essas catástrofes, né? O que é então essas profecias? O mais comum até um consenso, né? Esses países de primeiro mundo que estão já envoltos em conflito, que já tem a energia está muito forte de conflito, né? Eu vou lembrar, sempre tem que lembrar, né? Daqui para baixo, estou falando daqui para baixo agora, né? Daqui para o alto, se não tivesse esse controle do alto, esse do alto que eu estou falando é a nossa consciência, e essa consciência ela está interagindo. Vamos supor, aqui você só vê a raça humana. Daqui da consciência, eu posso, por exemplo, não ter uma voz falando no meu ouvido. Eu posso não ver. Eu posso não sentir. Mas é tipo uma percepção, é um saber de que aqui, ó, daqui para baixo é a vida na Terra. Das pessoas que têm mente, das pessoas que têm essas emoções, o seu corpinho que estão vendo, e é o que a gente vê, a gente interage. Daqui para cima, quando você age na consciência, é como se aqui fosse o real. É como se tivesse muito mais gente, muito mais pessoas estão incorporadas, estão em você, estão em volta, estão em outros mundos e estamos em contato. Não é aquela coisa de sermos todos um. E com a própria humanidade. Então você vê a humanidade como se fosse... Não é uma forma legal de falar, mas é como se fossem animais mesmo. Né? Assim como a pessoa que tem mente olha os animais irracionais, que são só emoção. Por exemplo, você tem mente. Então você pega o seu cachorro, que é a pura emoção, né? E um corpinho, né? Emoção e um corpinho. Um pouquinho de mente, né? Mas é mais emoção e um corpinho. Então você cria, você ensina tal, né? Porque tem a mente. Então o ser que está aqui na consciência, ele começa a olhar a humanidade assim também. Então se o cachorro me morder, às vezes a pessoa pega e quer bater no cachorro, né? Porque está muito próximo. Agora a consciência também, se alguém vir foder, você quer ofender, mas você já tem que ter esse equilíbrio para saber que não. O cachorro me mordeu, eu não vou morder o cachorro. Né? Eu entendo que o cachorro é o instinto dele morder. Então eu vou evitar não ser tão tonto, né? Para que cause algo para que ele me morda. Né? E se eu for tentar ajudá-lo, as pessoas que cuidam de animais, elas já tomam todo o cuidado para não ser mordido pelo cachorro. E às vezes acontece. Então ela recua, né? Se protege mais e vai lá e continua ajudando. A gente tem que chegar nesse ponto de equilíbrio, porque é o que somos. Né? Então, assim, a humanidade ela passa a ser como animais mesmo, porque são animais racionais. Né? É um tipo de animal bem inconsciente, bem ignorante, né? Causando todos esses conflitos. Então vamos lá, para onde eu vou ter consciência, que eu já me perdi um pouquinho, né? A questão das catástrofes, né? Como a gente vê, lembrando, né? Que eu estava lembrando que era daqui para baixo. Daqui para cima é a consciência que está ligado com todos esses seres estão aí, estão agindo, né? A peste só não levou, digamos,
boa parte da humanidade porque eles estão aqui, estão monitorando, né? A guerra só não estoura e acaba com a humanidade porque eles também estão monitorando, né? Então se tem uma arma ali, vai usar? Não, não vai usar. Pronto assim. Eles que mandam. Né? Você está vendo as criancinhas brincando, às vezes a criança que começa um conflito, fala, deixa porque ela para ver que ela vai aprender, né? Elas vão aprender com isso daí. Mas você está olhando. Né? Eu não vou deixar botar fogo, estourar o parquinho e matar todo mundo. Não deixa, gente. Quem manda é aqui para cima. Né? E quanto mais equilíbrio a gente tiver, mais a gente vai ter essa tranquilidade de estar monitorando. Né? E aí é um processo incrível que você, ao mesmo tempo que você está monitorando, você mantém uma unidade aqui que é o seu corpo, você encarnado. Encarnado, encarnada, tanto faz. Né? Seja animal, bicho, planta. Né? Mantendo essa. Eu falei assim, mas assim, o corpo físico humano, né? Só que é outra matéria, né? Ele tem a capacidade de ancorar essa consciência e ir mais acima. Né? Ele é meio que único no universo. Único é uma forma de dizer. Né? Mas é um experimento que você teve aí muitas raças trabalhando e construindo esse corpo para poder ancorar essa consciência. Por isso que ele chama tanto a atenção de parasitas. Tem muitas raças que vêm aqui e não entendem o que é o ser humano. Nessa construção que foi. Né? É um ser total. Isso aqui ó, é um ser totalmente híbrido. Né? Muitas raças muito trabalhada, né, com uma extrema tecnologia nanoatômica e não sei das quantas, porque você tem que digamos assim, anexar os corpos mais sutis, os corpos mais trabalhados, que estão mais em contato com esse todo, com essa consciência, que já trabalhou, já tem muita experiência, e vir e fica preso dentro dessa rocha, dessa pedra aqui que é o corpo físico humano. Né? E uma vez aqui, gera essa energia, essa consciência, começa a emanar, mesmo estando ali dentro, ali, né, com toda a matriz tentando sufocar e prender essa energia para que não desperte, tá ali dentro e tá chamando a atenção. Então essas raças de ETs vêm e falam, nossa, por que o ser humano é tão criativo? Por que eles conseguem, você dá uma coisinha com eles, eles desenvolvem, criam uma coisa melhor, cria arte, esse sorriso, o que é o sorriso? Né? Só que contra a mordida, a dor também parece ser muito maior. Né? A dor física, a dor emocional, então a gente sofre, a gente triste, a dor da morte, da perda, né? Isso é muito forte também. Né? Porque é igual, assim, o amor, a felicidade, o êxtase também é a dor. Né, nos processos de consciência. Tanto que então, vem as raças alienígenas, vem abduzir, né, para eles não tem essa coisa de dor. Então eles pegavam lá, faziam tudo que tem que fazer com a pessoa consciente. Né? Depois é só apagar e foi embora. Porque é assim que eles funcionam. Né? O sistema deles é bem básico, eles podem ter a evolução tecnológica, inteligência, né, mas os processos interiores que o corpo humano físico ancora, eles não ancoram. Então eles não é uma alma mais antiga que o ser humano. Né? Mas o ser humano sim, mas o ser humano está preso. Então eles apagavam a memória, manda de volta e aquela memória ficava ali com um trauma inconsciente. Né? Então a pessoa tinha um medo extremo de ir ao médico, um medo extremo de agulhas, né? Quando criança, ali a vacina, né? Medo extremo dessas coisas. E esse medo faz com que, medo extremo de temas ocultos de ET, não quer nem ver ET, não é porque foi filme de terror não, né? De repente é um ser que era abduzido bastante tempo, né? Então assim, a gente passa por esses processos. Então aqui, vamos falar da consciência. Essa consciência, quando você começa então a aceitar quem você é, entender, né? Passar por essa etapa primária, né? De entender que você é algo melhor, passar a não ser, pelo menos com intenção colaborativa, né? De corrigir, né, do mínimo que seja, ser um diferencial, né, mesmo que seja uma palavra para alguém, para melhorar, né, mas não no seu dia a dia, no seu trabalho, ser um parasita, prejudicar a vida dos outros. Né? Às vezes o trabalho às vezes é assim, né, mas tenta fazer o menos possível, tenta ser a pessoa mais justa possível que der. Né? Aí é consciência, aí é colaborativa. Então, né, esse lado pode mudar tudo, pode falar, não, acabou, não vai ter mais nada disso, só que aí vai ter aquela coisa, e as consciências que estão presas no estágio primário, né? Elas ainda precisam sair desse estágio, precisam ter as mesmas oportunidades que nós tivemos. Então é por isso que essa escola continua. Né? Então é por isso que em momentos cíclicos há essas quebras. Então pode acontecer. Né? Eu diria assim que tem 80% de chance de acontecer. Né? Acontecer o quê? Né? Então vamos lá, as profecias. O consenso. Né? Vários videntes, médios, psíquicos, né, dos países aqui latinos, o Brasil, né, porque é grande, mas a América do Sul, né, inteira, seria, digamos, o berço, né, o berço não, né, tipo um celeiro que fornece alimento, né, mas seria assim, instauraria o caos nesses países que já estão em caos, já estão em pé de guerra, né,
e aí haveria fuga em massa. Né? Então, ou seja, vem os imigrantes e vem para os países que estão mais tranquilos. Então, vem para o quê? Para a América do Sul, vem para o Brasil, né? A Argentina também, que é muito grande. Né? Então, todos os países vêm. Então, enche de pessoas, né? Os refugiados. É um dos sinais. Né? Isso seria uma das coisas mais evidentes. Então, a guerra seria uma coisa evidente, né? Chegou nesse momento, né? De loucura da humanidade extrema, digamos assim, não conseguiu curar a mente, vem a guerra. Se fosse só os processos físicos naturais, né, que são as explosões solares, então clima descontrolado, aí tem um calor, né, muito forte que está acontecendo agora em alguns países, né, aí os processos que a gente entende como que causa na Terra, né, que são os terremotos, né, são os tremores, aquela coisa toda, que é o que é um choque, né, um choque energético. Então isso seria positivo, né, e a humanidade se juntando para se ajudar, né, como a gente, digamos, está vendo aqui, né? E vem a água, todo mundo foi avisado, falou, ó, vai vir água, vai inundar, vai subir. Só que aí vamos supor, você tá ali na sua casa, fala, ó, sai porque vai alagar. Sai para onde? Né? E aí, sai para onde? E se eu sair, como acontece, vai vir um ladrão e vai invadir. Ó, o umbral que a gente tá. Que aconteceu. Mesmo lá na chuva lá, os caras estavam, né? Aí o pessoal fica com fome e o mercado tá fechado. A pessoa vai entrar no mercado pegar comida e vem os caras querendo, não vai roubar não. What? Né? Como fala, o quê? Né? Olha que loucura que nós estamos vivendo. Né? Como que é esse sistema, como ele é organizado. E assim, então não tem preparo, né? Você sabe que pode acontecer um dia, já aconteceu, né? Em uma tal época, sabe que pode acontecer de novo, porque a mecânica, né? O organismo, a natureza, a geografia, ela propicia isso. Né? Sabe que pode acontecer, mas aí. Aí eu fui ver, tipo, no Japão. Né? O Japão, ele tem, assim, eles criou umas tubulações gigantescas embaixo da terra. Né? Ele tem um sistema para cooptar essa água. Então pode acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui fazendo só um paralelo, né? Mas, assim, de acordo com a geografia dele, eles se prepararam para esse tipo de evento. Então, se tiver esse tipo de evento, aquilo vai puxar, vai drenar água. Eles não vão nem perceber como aconteceu. Então, assim, é uma inteligência superior mesmo, né, que pensa no todo ali, mesmo que seja um gado que eles estão usando, então eu vou pensar em cuidar bem do meu gadinho. Que nem isso os outros países fazem. Deixa ali alagar e tal, não tá nem aí, né? Muita corrupção, muita inconsciência. Tipo, eu tenho consciência do que pode acontecer à minha volta. Né? Então, mesmo quando vai acontecer, eu falo, tá vindo a água, vai encher tudo. E aí sai. Como assim sair da minha casa? Sair pra onde? Tá ali idoso ali com seus animaizinhos ali, não dá, gente. Tipo assim, não dá suporte. Fala, ó, já tem um abrigo, vem para esse lugar, nós vamos trazer aí os ônibus, vamos levar vocês para lá. Né? As suas casas vão estar protegidas, né? Tem uma lei tal, porque se quem ficar e invadir casa, a pena vai ser muito mais pesada, né? Porque está se aproveitando de uma fragilidade, né? E atrapalhando um processo sério, né? É simples, gente, mas a gente sabe que é a Matrix, sabe que é doença, eles não querem fazer isso. Porque se fosse assim, se tivesse essa consciência de fazer isso, ó, vai vir a enchente. A gente precisa rapidamente, né? Ó, não leva só, por exemplo, os pertences básicos que você tem, né? Deixa o resto aí, coloca no lugar mais alto possível, ou, né, separa um prédio, como se fosse aqueles prédios que você guarda pertences, né? E no lugar alto, ó, leva para tal lugar e deixa lá. Então cada vai ter um monte de gavetinha, legal, uma coisa bem segura. Mas se nós tivéssemos esse grau de consciência, não aconteceria isso, não seria necessário essa medida. Faria que nem no Japão, né? Você tem ali aquela coisa ali embaixo d'água, vou botar a fotinha para vocês aí se eu achar, né? Então nem tem mais enchente. É país que tem terremoto e as pessoas mal sentem, né? Que tem um terremoto lá tal grau, né? E mexeu ali, legal, né? As pessoas tomam as suas cautelas de proteção. Que o mesmo terremoto se estiver em outro país acaba com tudo e mata um monte de gente. Né? Então assim, nós não estamos trabalhando aqui, ó, que é o que? Consciência. Então eu aprendo com o que tem no outro país. Por que eu quero fazer isso? Eu quero aprender. Então você está na prisão da Matrix que não deixa, que impede, que limita a tua cultura. Né, que, ó, o que você vai aprender vai ser isso aqui, ó. Ligar sua TV lá e vai ver programinha de o time B, quem fez mais pontos, né? Competição. Né? E jogos de videogame, por exemplo, você vai ver os jogos gratuitos, são de tiro. Né? Tiro em primeira pessoa, vamos matar um outro. Né? Os gratuitos, que as pessoas mais jogam. Né?
Então, assim, é uma cultura da morte, né? Uma cultura da competição. Então não vai ter, né? Isso que eu falei é bem utópico mesmo, bem ilusório, né? Que não vão fazer, né? Nesse, digamos, terceiro mundo. Então, o que precisa fazer para resolver? O tal dedinho na tomada, né? Você fala para a criança, não bota o dedo na tomada. Ela vai, não bota na tomada. Vai lá e teima, né? Tanto que hoje você tem as proteções. Antigamente não tinha as proteções que você colocava ali, né? E vedava a tomada. Então a criancinha lá enfiava alguma coisa, tomava o choque, aí sim ela aprendia por que não pode. Então assim, aprende através do físico. Então a maioria ainda está nesse estágio. Então isso pode acontecer, gente. Né? Então isso pode acontecer, é bem iminente. E o principal então desse vídeo, quando a gente vê essas coisas, né, que já está bem evidente, né, manter o equilíbrio, não entrar em desespero, não ficar com medo de perder o corpo físico. Quem perder é porque vai ser expurgado porque não conseguiu. Não tem isso não. Sem generalizar. Você acha que um país todo é destruído, todo mundo que estava lá não prestava? É uma forma de falar, não prestava. Não tem isso. Essa coisa de números fixos que as pessoas gostam. 144 mil. Esquece isso daí, gente. Isso aí é programação mental. Né? Programação computacional 010001. Né? Quando começa a dar números, uma mônada tem 7, divide de 7 de 47, não sei quantos. Não, esquece tudo isso aí. Né? A natureza, uma árvore nasce, você não tem como falar quantos galhos aquela árvore vai ter. Nós somos isso, natureza. Claro, nós temos um padrão, né? Nasceu, 2 galhos e vai ramificando, né? Mas não tem como eu falar exatamente como uma vai ser e que a outra vai ser. Né? Agora, se eu tiver uma linguagem computacional, eu já falo. 144 mil, entendeu? Cuidado com isso. Né? Isso é muito tentar de colocar a gente. Aí as pessoas começam a acreditar que tudo é um holograma. Né? Porque entra nessa linguagem de computação. Tudo é matemática, porque entrou dentro dessa linguagem. Né? E essa linguagem é você olhando daqui para baixo. Os processos antigos tentando te prender. Quando você olha daqui para cima, você vê que é livre, não é a limitação. Quer curar uma doença, faz isso aqui, ó, curou. Quer mudar uma montanha do lugar? Mudou. Né? Só que daqui para baixo, o mental coletivo ainda é muito forte e impede esses processos até daqui, de quem já está saindo para fora, porque a doença ainda é maior. Né? Então ainda há de curar essa doença. Então, ok. Essas profecias, o que a gente pode estar vendo? Né? Como eu falei, daqui para baixo. Mais o processo catastrófico, né? Dessas coisas acontecendo. E se você olha a humanidade, você vê que a maioria não está trabalhando em se melhorar, né? Em ser seres colaborativos. Né? Por exemplo, você tem países de primeiro mundo onde as pessoas ganham muito bem. Né? O exemplo disso é as pessoas doidas para emigrar para esses países e quando elas emigram, elas conseguem ajudar famílias para comprar casas, carro e tal. E quando volta com o pé de meia feito. Né? Então as pessoas nesses primeiros países têm a oportunidade de fazer a diferença. E por que não fazem? Né? Porque a gente ainda vê tanta dor e tanta gente tentando ir lá para, né, pegar um pouquinho do que eles têm. Né? Então assim, é um processo de consciência. Né? Então a maioria ainda está daqui para baixo, no ego. Então o que? O aprendizado pela dor. Né? Então essas catástrofes temidas para essas pessoas, elas ficam com medo, o que vai acontecer, né? Tem ladrão, então eu vou preparar o melhor portão que eu tenho, né? Os melhores sistemas de segurança, então elas só se preocupam com eles mesmos. A fronteira bem grande, né? O melhor armamento, né? Bombas atômicas para ameaçar os outros. Então as pessoas, elas adotam essa mentalidade nas suas vidas, né? De se excluir do outro é a doença, o outro é o problema. Né? Então a maioria está daqui para baixo, o dedinho todo lado, aprende pela dor. Né? Vamos nos colocar para cá, no processo mais consciente e ver acontecendo o que elas pediram essas experiências. Vão entender isso, que a alma ela pede essas experiências para crescer, para evoluir, né? Aprendendo pela vivência. Né? O todo, ele aprende assim. Existe assim. Não é aprender, existe. Não existe um motivo. Estou fazendo isso para aprender. Não, estou existindo. E a mecânica de existir é essa. Né? Existe um ser, ele vai lá e faz uma coisa que causa dor, aí ele vai e não faz mais. Os animais são assim. Né? O ser humano, como ele tem um processo mental que tá doente, né? Tá com esse processo de doença, ele vai lá e repete o erro, repete, né? E ainda estão tentando achar uma solução para que ele não faça mais isso. Né? Mas de repente tem que continuar até uma hora aprende. Né? Isso que eu diria que a espiritualidade está trabalhando duro, pesado. Né, talvez já conseguiram, né, porque eu ainda, como estou no processo muito ainda aqui para baixo, a gente não consegue ver, né, mas eu acredito sim que eles já sabem como que faz e é o tempo, né, gente, tipo assim, experiência, tal, as pessoas, nós como estamos despertando, todo mundo vai despertar, né, a lógica é essa. Então,
A maioria está vendo daqui para baixo. Nós temos que olhar daqui para cima. Né? Então, vamos supor, é, não estão vendo as coisas boas que estão aparecendo, as coisas boas que estão surgindo. Né? Uma física e densa que está é a própria internet. Essa é a própria interação que nós estamos fazendo. Né? Mas mais explicitamente, você tem canais com milhares de pessoas divulgando as suas experiências. As pessoas, eu tive contato, eu tive. A maioria são canais de EQM, né? Então as pessoas contando as suas EQMs, coisas que elas não podiam contar. E nas próprias EQMs vem muitos ensinamentos assim. Né? Falou, teve um tempo que sempre aconteceu. E se acontece é o quê? A quarta e quinta dimensão. Né? Pessoas que estão aí, né, desde criança, em contato com seres falando na cabeça delas que são seres dessa dimensão. São esses seres que eu falo. Então alguns escolhem ouvir mais diretamente, ou só escolhem um processo mais intuitivo, que eu acredito que é o meu processo, né? Mais intuitivo. Né? Uns já ouvem, né? Já ouvem a voz, já tem lá, né? Eu tenho contato visual, né? Tem as viagens extrafísicas, né? Os desdobramentos fora do corpo que sai e contato com esses seres. Então muitos têm esses processos. Né? Eles vêm e passam exatamente isso. Né? Eles falam assim, né, foi assim, só que não podia dizer, porque eu era criancinha, eu falei para meus pais já queriam internar, né? Já falou que isso aí era loucura, não existe. Então, assim, uma coisa que sempre existiu e, né, a humanidade, por esse medo de ser taxada como louco e tal, foi, né, meio que deixando de lado. Então, as pessoas que já estão nesse processo estão aqui, estão vendo então o lado bom, falar, opa, agora todo mundo vai ver isso, porque isso vai se tornar mais denso. Né, vai atrair mais. Então o que nós podemos ter? Nós podemos ter contato, sim. Mais naves. Né, já começaram a mandar os bólidos aí, né, o meteoro que passou aí, o meteorito, sei lá, não importa. É uma luz no céu que passou e todo mundo viu. Né, sinais nos céus. Né, se terão sinais nos céus. Uma das profecias, não sei se foi Solari para Avitini, né, tem muitos assim, né, uma das coisas assim, vocês teriam, né, auroras boreais vistas em países que não é comum. Né? Tem um que eu não lembro qual, mas parece assim, até no México seria visto. Né? E o que está começando a acontecer com as explosões solares cada vez mais fortes? Já aconteceu anteriormente, não faz muito tempo, acho que um século ou dois, né? Bem mais forte. Né? Sim, né? Mas agora está acontecendo com um monte de coisa junto. Né? A gente tem um problema do descontrole climático, né? Da mudança climática, que é uma coisa natural e cíclica, né? Sempre acontece, porque o planeta é cíclico. Aí o cético fala, não, isso aí é normal, não é o homem que está causando. Fala o seguinte, eu coloquei uma frase, escrevi uma frase, não sei se eu já compartilhei com vocês, né? Eu vou resgatar ela aqui, mas é mais ou menos assim, né? Morreu de frio porque estava pelado. Né? Então o frio veio, né? E morreu de frio porque estava pelado. Ele só percebeu que estava pelado porque o frio veio. Então é mais ou menos assim. Então assim, a coisa vem, né? E quem está pelado? A pessoa é louca que não percebe que está pelada, né? Ela meio que tipo não está bem, né? Então aí quando vem a coisa e ataca ela, geralmente esse ser ele vai perecer sem perceber por que pereceu, né? Que é a questão de estar pelado. O mais consciente percebeu, eu estou pelado, por isso que estou sofrendo tudo isso, né? É mais ou menos essa questão da mudança climática, né? Então vamos supor, nós estamos no estado de loucura, né, pelados. E por que estamos pelados? Porque nós mesmos causamos a nossa nudez. Né? Nós mesmos causamos esse câncer que é uma cidade, desprotegeu as cidades, né, poluiu o meio ambiente. Então não estamos preparados para a mudança climática. Porque se nós estivéssemos preparados, né, agindo colaborativamente, né, como um todo, nós preveríamos isso. Porque isso aí eu acho que o cientista prevê tranquilamente. Então nos preparemos, nos vestiríamos. Então a coisa havia a mudança climática, havia o flash solar e não nos afetaria, ou nos afetaríamos de forma positiva, porque estamos preparados, estamos receptivos daquilo. Mas como estamos pelados e ignorantes, vem com uma forma de frio e nos mata. Né? Então, ok, né? Vamos voltar lá. Nas coisas positivas, então, para quem já está agindo colaborativamente, vai ver a humanidade se unindo mais, né? É sempre assim, né? Quando termina um ciclo solar. Ciclo solar não, ciclo cósmico de mudanças e tal. Aí a humanidade se junta e vive uma era muito boa, né? E assim, gente, pode acontecer qualquer coisa. Para mim, assim, o que nós estamos vivendo hoje já é inimaginável, digamos, há 10, 20 anos atrás.
né? Só que vendo o aspecto negativo. Eu imaginei que assim, muitas pessoas já estariam aqui, mas aí você vê que não, elas estão aqui, agindo no ego, na competição, da separar, dividir e conquistar, então elas estão aceitando muito bem a divisão. Então quando vem sistemas tentando dividir, elas aceitam e rapidamente escolhem a sua baia. Né? Não consegue ver a coisa de cima, né? Como se não fossem humanos. Né? Como se fosse esse ser cósmico vivendo essa experiência aqui, mas no sentido de colaborar com o outro. Né? O que está tentando me separar de você? Né? Olha para essas coisas. Né? Como elas agem. Né? Será que é isso que eu quero? Será que isso é um modelo mesmo? Né? Então, prestem atenção, porque baia, nenhuma das baias, todas têm ali as suas grades, e cada vez são grades mentais, né? Que encrudecem a pessoa, fecham a pessoa na mente delas. Então, os aspectos positivos, que eu pelo menos imagino, né? Ou vislumbro, ou você tem muitas profecias. O contato, ele vem a acontecer, né? E tem essa coisa digamos assim, do imprevisto, entre aspas, né, do improvável, uma coisa que não é comum e de repente acontece, né? Esses conflitos, para mim, já não era para estar acontecendo, mas está acontecendo no aspecto negativo. Vamos começar a direcionar, né, nossas intenções para esses processos positivos, para que vemos, né? De repente já está aí, a gente não está vendo. Que é o contato, né? Que é essa abertura espiritual, então sabemos, vamos nos tornar cada vez mais conscientes de que isso sim está aí, existe, né? É bem evidente. Principalmente é o processo de contato mesmo, né? Nesse processo de contato, você se contatando com outras civilizações, tanto extraterrestres ou intraterrenas, né, com outras dimensões, vem as soluções, né, vem muitas soluções, só que vai ser assim, esse processo seria mais gradativo, né, porque tem muitas pessoas funcionando daqui para baixo, que vai agir no medo, que vai ignorar, de repente não vai ver esse tipo de realidade, né, elas vão estar tão presas na densidade delas que para ela qualquer ser que elas vão ver vai ser um demônio, porque elas vão aprender que só existe Deus, Jesus e Deus. Então qualquer outro ser é o demônio, é o diabo. Então elas vão se prender. É como se vê uma realidade bem limitada. Então quando você... É como... Eu não consigo trazer uma analogia. Né? Tipo assim, você abre a mente, você vê todo aquele colorido, todo aquele cosmo, todo cheio de vida. Né? Elas veem uma coisa só, uma coisa preta e branca, e apenas seres escuros tentando pegá-la. Né? Tipo um esquizofrênico, né? Que olha pra ver tudo que são as pessoas tentando pegar ela. É o estado de loucura da mente, que toma a mente. Então, num grau mais leve, essas pessoas ignoram toda essa realidade. Então, por exemplo, é uma coisa que eu falo. Pode vir o governo americano, os Estados Unidos, o Papa, falar, tem aqui o ET desceu aqui e tal. Ela vai olhar, é fake. Ou vai olhar e falar, legal, então existe ET. Né, parabéns, legal. Isso que muda a minha vida? Isso aí é de comer? A maioria está nesse nível aí. Né, o mental bem próximo do animal mesmo, né, e não entende a importância de tudo isso. Né, pessoas que nunca buscaram, nunca deu a mínima, falam, legal, né, tá, vou continuar vivendo a minha vidinha aqui normal, né, isso não mudou nada. Né, então não entende, né, então é ok, né, tá normal. Né, mas se essa pessoa está vivendo o processo parasitário, a mudança vai atingi-la, né, no processo de dor. O principal, né, desse vídeo é isso, é o emocional. Né? Como esses tempos estão nos afetando. Né? O principal. Né? É preocupação com o que vai acontecer, é preocupação com os animais. Quando você vê essas lives, as pessoas falando, e os animais vão ser resgatados? Né? Então as pessoas estão preocupadas com os animais, e será que essa preocupação não é com o próprio ego? Porque cada ser ele vive o seu processo. Né? E a melhor forma de eu me preocupar com o outro é cuidando de mim mesmo. Cuidando para que eu esteja bem e que eu possa ser esse suporte, né, tanto emocional, mental, físico, né, espiritual. Né, e isso você faz você estando bem. E nesse processo de aprendizagem, desse trabalho, você pode fazer já ajudando o outro, né, já sendo esse suporte físico, né, com ajudas, né, que a gente vê muitas pessoas precisando de ajudas, emocionalmente com palavras, né, com atenção. Né? Esse é até mais complicado, porque é difícil não se envolver, né? Então tem que ter um emocional bem forte para não se envolver na dor do outro, entender, né? E só ser um ouvido, né? Mental, né? Como eu falo assim, tipo, compartilhar o que eu sei, compartilhar o que eu vejo, compartilhar meu ponto de vista. Então já são níveis, né? São níveis que vão cada vez subindo. Então no mental já é um nível que a gente realmente precisa trabalhar aqui.
né, de compreender, né, de colocar na mente que somos realmente todos um, não sou essa mente, sou essa consciência, né, somos essas consciências, somos consciências. E daqui somos colaborativos, não competitivos. Se alguém vem querer competir, fala, ok, vai brincar lá para baixo. Mas não comigo. Como você chega nesse ponto aqui, é que nem o pai, né, que está jogando com o filhinho e deixa o filhinho ganhar. Ok, ganha para ele ficar feliz, legal, né? Tá aprendendo. Né? Tipo, que você não se importa mais, porque não tem essa de ganhar, né? Porque ninguém ganha nada, ganha o quê? O time lá ganhou que estão ganhando troféu. Ganhou mais grade na sua prisão mental. Então o principal é isso. Então, nesse processo, então não importa o que está acontecendo, gente. Tipo assim, eu não tenho como parar a guerra. Então eu vou continuar trabalhando aqui no que eu posso. Eu vou fazer o que eu posso, né? E a guerra pode gritar, pode explodir, né? Ok, eu sei o que está acontecendo. Mas eu não vou deixar isso me afetar e nem tirar minha atenção do que eu estou trabalhando aqui. Né? Então eu estou trabalhando aqui porque se a guerra chegar aqui, vai ter um trabalho feito ao qual, né, não vai afetar tanto. Né? Porque eles já estão vivendo o processo deles. A gente está vivendo outro processo. Né? E não pensar que isso seria, digamos, arrogância, ou seria tipo tentar não ignorar o problema, não é. Né? Eu acho que a pior forma de ignorar o problema é você ficar com a cabeça ali, olha o que está acontecendo, que medo, isso é ignorar, porque a mente, aquilo não pegou seu corpo físico, mas pegou a tua mente. O seu tempo todo, olha que tragédia, não sei, olha o que estão fazendo, olha que ridículo, né, vai matar todo mundo, os caras lá, né, os Illuminati, tem todos esses caras aí, tem sim, mas né, quando a gente fica com essa tensão, olha, né, de preocupação, de alerta, né, muitos canais se vê, olha alerta, olha que grande que esses caras estão fazendo, cuidado, né, isso aí já captou a mente da pessoa e está tentando puxar mais mente junto. E isso aí só alimenta a doença. Né, porque você direcionou a sua energia, né, de forma negativa, com medo, com pânico, e botou mais energia naqueles seres que estão vampirizando e estão alimentando esse tipo de sistema. Agora, quando você olha e fala, ok, né, são crianças, estão aprendendo, é duro, é triste, né, dá uma tristeza. Pensando nesse tema, né, principalmente na questão de Gaza, eu ia falar antes, mas eu acabei tipo cortando, né? Mas Gaza é porque está sendo muito propagandeado, né? Eu cheguei a falar que está propagandeado, porque assim, na África já acontece coisas piores. E sempre aconteceu isso, né? De vir grupos armados, exterminar povos, sequestrar um monte de gente, um monte de criança, e sempre está acontecendo isso daí. E as pessoas ignoram, porque é outro lugar, não estamos nem aí. Porque eu falo, quando você é geopolítico, você vê, somos cientes de todas essas coisas. Né? Isso dói, né? O que esses caras bilionários fazem, que fiquem oculto, né? Que essa coisa do ESP, isso aí é fichinha. Então tem muita coisa assim macabra, né? E isso dói, né? É triste de se ver, né? Então assim, não é que estamos sendo frio porque aqui, como a lagoa aqui, não estamos nem aí. Não, sim, gente, mas assim, tá acontecendo 100 coisas ruins. Só porque aconteceu uma aqui, agora tem que ficar? Não, já tá. Já estamos, digamos, bem amaciados com essas coisas aí do mundo. E sabemos que esses tempos vai vir acabar com tudo isso. Né? E tem coisas assim que para acabar você mandaria uma bomba só para acabar tudo mesmo, para acabar com aquela dor que está acontecendo ali. Né? Então assim, olhando desse modo, dessa forma bem negativa. Mas assim, né? Até me perdi um pouquinho, né? Porque estava falando dessa coisa lá do processo de Gaza, né, do que estão fazendo ali. E deixa eu voltar. Então assim, né? Eu me perdi um pouquinho aqui, mas é mais falando do processo mental, né? De cuidar dessa mente, de que não adianta você ficar colocando energia porque você alimenta, né? Você vê todas essas coisas que esse pessoal fala, se você se indigna, né? Quero acabar com isso na força, né? Como eu falei, tacar uma bomba, tá alimentando esse tipo de coisas, né? Então nós temos que nos focar em do que eu posso melhorar, né? De ser cada vez mais um ser colaborativo, né? Mas não ser um colaborativo desesperado, né? Dar tudo que tem, não ficar com nada e passar por necessidade. Não, isso aí não também, isso aqui é um processo egóico mental, né? E sim, lembrei agora do que eu estava falando. Então isso gera uma tristeza, né? Aí fala, nossa, como sofre a humanidade, coitadinhos, né? Isso é extremamente negativo também. Né? Ok, eu entendo o processo de dor, eu entendo que eu posso ficar triste, né? O que acontece no mundo, o que acontece com as pessoas em minha volta, né? Sim, né? Mas assim, experimentar a tristeza, ter esse período de luto, mas não fica nisso porque isso aí pode ter ego. Né? O ego de, eu sou uma pessoa tão boazinha que sofre pela humanidade, então eu vou ficar triste.
Eu fiz um vídeo anterior aí sobre naquela passagem bíblica lá, né, de me sumindo, né? Mas é sobre não exaltar o ego, né? Não quando dar, não com a mão direita não sabe o que fez a mão esquerda, né? De não ficar se exaltando, não, como eu sofro pela humanidade, porque eu sou bonzinho, né? Eu sou peregrino, eu vou ajoelhar, eu vou jejuar pela humanidade, né? Olha aqui eu jejuando, né? Isso é ruim. Né? Essa energia de tristeza é ruim. A energia de tristeza não vai. É que nem a morte, né? Quando a pessoa perde o parente, o parente fica triste, ai, morreu. E isso atrapalha o parente que morreu, né? Então, eu estava, né, pensando e estava vindo nessa tristeza e nesse momento mesmo refletindo, eu falei, nossa, isso não é legal, né? Tá acontecendo, sempre aconteceu e entender então por que você está assistindo, não é por isso, né? E ver esse processo, prestar atenção nesse processo de ego, de querer ser, né, aparecer como uma pessoa bonzinha porque está triste, porque eu entristeço com a humanidade, porque minha dor dói. Né? Não é o choro que vai ajudar, mas sim a ajuda física que você vai dar. É a mão, é a palavra, é o ensinamento. Né? Então essa é a verdadeira preocupação. Né? Então eu posso estar triste, mas eu não vou emanar essa tristeza. Né? Eu vou converter isso em ajuda, uma coisa positiva que vai gerar uma energia boa, porque o outro vai falar, ver que está sendo, né? Ver que as mãos estão sendo dadas, né? Ver que estamos todos juntos. Então o outro vai emanar aquela alegria, nossa, que bom que estamos aí. Que bom que estamos despertando. Então isso, né, mesmo em meio à tristeza, mas a energia do amor, ela vai prevalecer, né? A pessoa não vai ficar triste, não vai ser capturada por essa energia da tristeza, entrando na depressão, não pode fazer nada, que o mundo é ruim, que vai acabar, né? Então, cuidado com isso. Né? Então, quando vocês verem processo de tristeza, percebam que vocês estão se ligando a esses lugares, né, onde há muita dor, há muita tristeza, então a pessoa está canalizando a tristeza, né? Então corta. Né? Corta, fala, não é assim que se ajuda. Né? Manda amor. Né? Que nem as pessoas estão fazendo muitas correntes de oração para vibrar pelo Rio Grande do Sul, vibrar pelo país lá que está em guerra. Né? Então isso é a melhor forma. Né? Mas não com dor, não com tristeza, mas com amor. Né? Com abraço. Né? Porque muitos que estão desencarnando, vêm as pessoas que vão ali ajudar e abraçam aquelas crianças. Falam, acabou. Né? Calma. Né? Então é isso que esse pessoal precisa. Né? Porque para não sair lá de desespero e serem capturados por parasitas, que tem muitos ainda, né? Essa física, porque para eles consideram a guerra, para eles é colheita, né? Porque sai aquelas almas totalmente desesperadas, revoltadas, né? Pela dor que o outro está causando, então assim já está preparada para ser um parasita, para tentar os outros, para parasitar outros soldados, para querer mais guerras. Mas aí se vem alguém com amor e fala, calma, acabou, né? Acabou, dando aquele passe magnético, trazendo a consciência àqueles seres, porque assim, nós estamos aqui, nós estamos inconscientes, né? Porque você quer vingança, mas quando vem a consciência, você entende que você é amor, você é essa alma aqui, você é essa consciência, né? E você entende os processos ao qual a Terra está passando, o processo que você pode ter passado, né? E vem o perdão automático, então. Falar, ok, eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Faz parte do processo de aprendizagem, e nós podemos agir diferente agora. Então é isso que a energia do amor ela faz. Né? Então, se vem a energia da tristeza, então corta, olha para si mesmo, cura essa tristeza, né? E saiba que daqui para cima está no controle e daqui para cima é infinito. Enquanto mais você se concentrar daqui para cima, mais canalizar, mais paz você vai trazer. Porque o todo está em paz, o todo está em equilíbrio. Né? Aqui é só um joguinho que a gente está vendo aqui para baixo acontecendo. Estamos sim aprendendo com essas coisas, né? Mas busquem esse equilíbrio. Então o principal é esse, gente. O principal desse vídeo é em meio a tudo que a gente pode ver acontecendo, em meio a toda essa loucura da humanidade, né, manter esse equilíbrio. A minha forma de manter não é uma técnica, né, é conhecimento, é um saber interno de estar aqui na consciência e saber que o que está aqui de forma hipotética, né, só uma forma de colocar aqui, é como se fosse 1%, digamos, de 1000 da humanidade. Então não é nada. Então a gente começa a conectar com tudo isso daqui. Né? Então, já que eu estou aqui, eu ajudo nesse processo da melhor forma que eu puder. Né? Então, a forma da gente não, né, se abalar tanto e se contaminar tanto, sabendo que também, se isso acontece, é porque os parasitas estão tentando também te atacar. Né? E eles tentam todo mundo, porque aqui está infestado de parasitas. Então, não se assustem, porque eu tive isso, eu vi uma sombra. Não, é normal isso daí. Né? E a forma de curar isso daí é trabalhando em si mesmo, né? Até deixar de ser interessante para esses seres. E mesmo que você seja luz, eles vão tentar atacar, porque aí, se vamos supor,
Se tem um mestre lá no videogame, aí ele é muito forte, você vai com uma armadura mais forte. Né? Você vai ter tecnologia mais forte, você treina mais. Né? E eles fazem o mesmo. Então, os seres que chegam perto dessas sementes estelares vêm cheio de armaduras, vêm cheio de proteção, né? E você nem vê mais o ser, porque ele está todo protegido com medo da sua luz. Né? Mas eles tentam. Né? Tentam por vários meios. E é sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Então continue, que não se incomode com isso. É que nem mosquitinho, que nem seres, insetinhos que a gente tem aí que a gente não consegue eliminar, que não são os mosquitos, são as baratas, são essas coisas. Então a gente mantém o nosso ambiente limpo, a gente evita o máximo possível. Mas às vezes um ou outro acaba, por acidente, acaba aparecendo. E quando aparecer a gente não se assusta. Ah, barata e corre, eu não sei o que. Não deixa, não entre nisso, né? Sejam essa luz e continuem emitindo essa luz. E com, digamos, o que eu gosto de falar, né, aquela meditação em full time, né, em tempo real, tempo total, né, tempo agora que precisou, você se concentra, respira fundo, vem para o seu ser, né, e se lembra de que você é esse todo, eu sou o que eu sou. Né, esse eu sou ainda é um processo muito mental, mas ainda já é aqui para cima, já é um processo de consciência, né, já é um processo que envolve todos, né, até você entender que não sou, somos. Né, é a totalidade. Desaparece essa identificação com qualquer coisa que possa ser dita eu. Né, qualquer coisa que possa ser dita luz. A luz não precisa falar que eu sou luz. Ela é. Então o que você é, você não precisa falar o que você é. Só seja, sinta, permaneça, emana. Né? Então essa é a forma. Ah, mas eu faço tudo e não acontece, não vejo nada. Continue. Continue que interiormente você vai perceber. Né, de repente você até percebe as barreiras exteriores que tem, até onde você pode chegar, os limites que você pode passar, e percebe a coisa simplesmente acontecendo. Né, as mudanças acontecendo. Eu não sou o causador da mudança, eu sou parte, então eu vejo as mudanças, eu percebo as mudanças acontecendo. Né? E quando a mudança vem, eu posso escolher me identificar com quem está sofrendo a ação ou quem está fazendo a ação, me integrando. Né, vendo como algo bom ou vendo como algo ruim. Né? É que nem aquela frase lá que fala, penso, logo existo. Né? Então quem fala isso está daqui para baixo. Ó. Porque ele já existe. Aí chega um momento que ele é capacitado a pensar. Aí ele pensou, opa, penso, eu existo. Não. O processo que ele existe já vem daqui para cima. Aí criou ele, depois surgiu o pensamento. Aí ele fica pensando o que é o pensamento. Né? Então isso não é que seja errado. Né? Mas eu existo, não importa. Né? De pensamento é um derivado da minha própria existência. O sentimento, a consciência, é um derivado da minha própria existência. É apenas um recolhimento do que tudo que já aconteceu, tudo que já deu certo. Então eu recolho de consciência o que já deu certo, né? O que é bom, e aplicamos aqui, aos seres conscientes. Né? Mas essa consciência também é um processo que deriva de outro processo, que é esse de cuidar, esse do bem-estar, da paz, da harmonia, que também deriva de um outro processo. Né? Onde que você vem com esse sentimento de ser. Né? Onde que você para, você identifica os processos acontecendo. Né? Mas não que se vê por trás, né? Mas se vê sendo e não sendo tudo ao mesmo tempo. Né? Então se colocando nisso, né? Evocando, digamos, essa presença, essa palavra evocar, que a denominação, o vocabulário aqui não é fiel ao que você tenta passar, porque evocar soa como se fosse evocar uma coisa externa. Não, mas é você mesmo. Né? Seja. Não é evocar, seja. Né? Às vezes a pessoa fala, evoca o meu eu superior. Eu falei que o meu eu superior. É outra entidade parasita lá que está falando com você. Né? De repente até um amigo astral, cósmico, bem intencionado. Né? Já que você não entende outra linguagem, então fala, sou eu superior. Né? Porque o teu eu mesmo é aqui dentro. Né? Então é isso, gente. Esse vídeo é isso, né? Ficou um pouquinho longuinho. Sobre esses tempos que inegavelmente que estamos passando, estamos evitando. E é difícil você prever, a coisa vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem muitas previsões, né, falando sobre esses anos, né, a partir de 2012 que a coisa se acentuou. Então ela vai ganhando força, né, acho que a cada um é um ciclo também, 12 anos, a gente de 2012 para cá, de 2024 deu mais 12 anos. Não sei se tem a ver também, né, mas tá bem tenso, né, depois de 2020 a coisa se intensificou bastante. E nós podemos ter sim processos, né, de conflitos, de contatos. E assim, se a coisa te tocar fisicamente, né, se movimente, né, faça o que tem que precisar, mas sempre com a paz de espírito, né, sempre confiando que há uma guiança, né, há uma guiança por trás.
né? Isso se vê muito em processo de EQM, né? As pessoas estão lá sofrendo, mas ali sai, tem aquela clareza, elas entendem o que está acontecendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.